Olá, bom dia! Eu vou falar sobre os contextos histórico, social e literário do livro Dona Flor e seus dois maridos. Começando pelo contexto histórico. Então, gente, Jorge Amado acaba surgindo ali em um momento tumultuado da sociedade brasileira, que estava experimentando os efeitos das transformações provocadas pela Revolução de 30 e também pela ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Daí, tempos depois, em 1964, ocorre a destituição de João Goulart e Humberto Castelo Branco assume a presidência, iniciando assim o regime militar, a ditadura militar. E é nesse contexto que o livro Dona Flor e seus dois maridos é publicado, em 1966. Então, percebe-se que esse contexto político da época acabou influenciando no ambiente literário. Tanto que, no Estado Novo, muitos livros de Jorge Amado foram queimados. Então, fica bem claro que o contexto político influenciou na literatura da época. Agora eu vou falar sobre o contexto social do livro Dona Flor e seus dois maridos. A obra de Jorge Amado retrata de forma muito vívida e intensa a cultura e o modo de vida do povo baiano. Reflete ali a riqueza das tradições, das crenças, dos costumes, da diversidade étnica e cultural da Bahia. Daí a gente começa falando que a sociedade da época tinha normas muito rígidas em relação ao comportamento feminino e ao casamento. Existe ali um conflito de Dona Flor, um conflito moral de Dona Flor em lidar com os seus próprios sentimentos, os seus próprios desejos. Isso reflete as pressões sociais da época. Além disso, gente, também tem a questão das classes sociais, que eram bem definidas na época. E no livro a gente percebe, na narrativa, essa divisão. E para demonstrar essa questão das classes sociais existentes no livro, eu trouxe um trecho em que o narrador diz que a Dona Rosilda queria que as suas filhas tivessem uma vida mais digna, que elas se casassem com homens ricos, com dinheiro. E para isso, ela não podia descer no status social, tinha que permanecer ali onde elas estavam. Daí o trecho diz que Dona Rosilda agarrou-se ao sobrado com toda a sua violenta obstinação e mudar-se dali para uma moradia mais barata significava o término de todas as suas esperanças de ascensão social. Para isso, era preciso não descer, não deixar se arrastar pela pobreza sem máscara. Dona Rosilda sentia vergonha da pobreza, muita vergonha. Tinha de permanecer no andar da ladeira do alvo, custasse o que custasse. Então, ela queria permanecer ali para possibilitar que as filhas tivessem uma ascensão social, que elas tivessem uma vida melhor dali para frente. Além dessas questões que eu já falei, também tem a questão da economia. A sociedade brasileira, na época, estava passando por mudanças econômicas, então, passando do agrário para o industrial. E a urbanização também estava ocorrendo ali fortemente. Tudo isso afetou o modo de vida das pessoas. Além dessa questão econômica, também tinha a coexistência das práticas religiosas do candomblé e da Igreja Católica. Daí o que acontece? Antes da Constituição de 1891, o catolicismo era a única religião permitida e também a religião oficial do Estado. Só que o candomblé começou a se desenvolver e a evoluir nesse contexto social e cultural da Igreja Católica no século XIX. Eu trouxe uma citação para mostrar a presença do candomblé no livro e também como era ali na época, né? Daí diz o seguinte: nesses mistérios de macumba e candomblé é melhor não se mexer. As ruas vivem cheias de feitiços e despachos, ebós de forte fundamento, mandingas perigosas, coisa feita. Quem quiser acreditar que acredite, e quem não quiser, não acredite. Dona Flor prefere não tirar limpo. Dionísia lhe dissera um dia: minha comadre, seu anjo da guarda é Oxum. Eu mandei um Eluô olhar nos búzios. E como é Oxum, comadre Dionísia? Pois eu lhe digo que é o orixá dos rios. E essa presença do candomblé não está só aqui nesse momento, também está presente em várias outras partes do livro. E outro ponto interessante é que o próprio Vadinho era considerado Exu. Daí eu trouxe uma citação para mostrar isso.
e diz o seguinte: o santo de Vadinho era Exu e nenhum outro. Se Exu é o diabo, como consta por aí? Comida de Exu é tudo quanto a boca prova e come, mas bebida é uma só, a cachaça pura. Exu só quer saber de reinação. Exu mais reinador, o de Vadinho. Agora eu vou falar sobre o contexto literário do livro Dona Flor e seus dois maridos. A literatura de 30 é mais madura, não traz aquela descontração e irreverência da fase anterior, só que traz reflexões sobre a realidade do povo brasileiro, trazendo à tona o nacional através dessa reflexão, com textos de linguagem mais próximas do popular. E a escrita de Jorge Amado tem uma abordagem mais sensual e sexual. O livro Dona Flor e seus dois maridos não foge dessa característica. Ele explora de forma bem aberta a vida amorosa da protagonista e também os seus dilemas emocionais e físicos. E para representar essa característica da escrita de Jorge Amado mais sensual e sexual, no livro eu trouxe uma citação que diz o seguinte: onde já se viu vadiar de camisola? Por que tu te esconde? A vadiação é coisa santa. Foi inventada por Deus no paraíso. Tu não sabe? Não só a despia toda, como, achando pouco, tocava e brincava com os detalhes de seu corpo, de curvas largas e reentrâncias profundas, onde cruzavam-se sombra e luz num jogo de mistérios. O começo dessa citação é uma fala de Vadinho. E a gente percebe aqui em toda a citação, no todo, que não só traz essa questão sensual e sexual, como também detalha ela.